Mano, o Corinthians ganhou do Palmeiras e a mídia já está falando tudo sobre isso. Vamos dar uma olhada. Primeiro tempo, eu achei um jogo amarrado, um jogo tenso, um jogo fraco. O Palmeiras melhorou um pouco, tá 5 minutos pra acabar o primeiro tempo, o Palmeiras melhorou, mas muito aquém do que o Palmeiras pode fazer, fazendo uma autocrítica mesmo. Tá. Segundo tempo, houve evolução, né? O Palmeiras poderia ali até ter feito um gol, mas o Palmeiras também, velho, é um time que tem uma ineficiência ofensiva muito, muito punk, cara. Sim. O Palmeiras não converte em gol absolutamente nada, parceiro. Concordo. Tá ligado? Então, assim, falei da arbitragem e tal, tô puto, realmente. Mas não contratou o centroavante mais caro da história do Palmeiras, né? Um dos mais caros da história do futebol brasileiro. Pra mim foi determinante, só que o Palmeiras precisa fazer mais gol, cara. Faltou do Palmeiras na partida. Melhorou no segundo tempo, mano. Melhorou. Deu mais jogo, o Palmeiras foi pra cima. Achei o Palmeiras melhor no segundo tempo, Sim, inclusive. melhor, também achei. Né? Mas aí acabou tomando um gol, gente. O Memphis sobe no meio de 4 atletas do isso que é Palmeiras. foda. Sozinho, só pula ele. Uma né? vergonha. Isso aí é indiscutível e injustificável. E o Gustavo Gomes, o melhor zagueiro da história do Palmeiras, falha hoje. Se você pegar um Palmeiras de 2020 pra cá, a verdade é que hoje talvez a gente joga o pior futebol. Acontece que o Palmeiras é cascudo. Mesmo jogando o seu pior futebol, briga pelo Campeonato Brasileiro lá na frente, Sim. fez a melhor campanha da Libertadores da América e tá pro jogo aí na Copa do Brasil. Né? Agora, se você falar sobre desempenho, eu acho que dos últimos 5 anos nós vivemos o nosso pior momento. Mas o Palmeiras tem uma coisa que é inexplicável, né? Ele sempre consegue pegar o Corinthians quando o Corinthians tá mal e o Corinthians dá vida no jogo. O Palmeiras parece que gosta de perder nesse tipo de partida, né? Isso tem que ser dito também. E precisa melhorar. Eu acho que o Abel, mano, ele, apesar de ser o maior treinador da história do Palmeiras, ele também precisa se olhar no espelho e falar assim, cara, houve uma queda braba de rendimento. O que tá acontecendo aqui? Né? Os jogadores chegaram, o Palmeiras contratou. E agora? O que eu preciso fazer pra esse time jogar? Porque o Palmeiras não tá jogando. De um jogo como esse, você abre mão do seu melhor atacante e que estava tentando, de alguma forma, desafogar a inoperância do setor ofensivo do Palmeiras. Mas é o especialista, né? Nós temos o nosso técnico que se julga o grande especialista do futebol. Eu queria entender que especialista é esse que tirou o Vitor Roque do jogo e deixou o Facundo Torres 90 minutos sem qualquer produção de um passe, de uma chance criada em favor do Palmeiras no jogo. Que especialista é você, Abel? Em que momento você entendeu que o Vitor Roque era dispensável para o jogo e o Facundo Torres fica? Aliás, eu vou te dar um argumento. O especialista que ficava pedindo um centroavante, ficou anos pedindo um centroavante, não aguentava mais o Rony, mas veio o Rony melhorado, né? Dentro do próprio jogo. O Yuri Alberto, que acabou de voltar de uma lesão nas costas, 2 meses parado, jogou o jogo inteiro. E o Vitor Roque, mais novo, que tá inteiro, que não teve nenhum problema físico, o Vitor Roque saiu no momento em que o Palmeiras mais precisava de um atacante para tentar tirar algum coelho da cartola. Parabéns, viu, Abel? Olha, realmente, todos os especialistas do mundo você está ouvindo, menos aqueles que entendem de futebol. Sentiria vergonha de ser um profissional como você. Uma vergonha. Impressionante o que esse cara... Toda vez que é jogo do Palmeiras, é uma coincidência que ele erra sempre contra o Palmeiras. Sempre a condução dele, ou figura nefasta para a arbitragem brasileira, que é esse Wilton Pereira Sampaio. Para mim, você tinha que ser banido do futebol. Eu não tenho nenhum apreço. Eu não acho que ele errou no lance do pênalti, eu acho que sim, foi pênalti. E no lance do impedimento, aí não é culpa dele, né? Aí é culpa que não tem o sistema semiautomático de impedimento, que era uma coisa que já deveria ter no Brasil, né? Então, realmente aí não tenho o que falar da arbitragem dele. Eu acho que ele apitou normal, apitou bem até. Nos lances que ele precisava apitar, e ele que é muito questionável, né? Ele é um dos juízes mais questionáveis aí no futebol brasileiro. Pelo que você representa, ostentando um escudo de arbitragem no Brasil. Nenhum apreço por você. Nenhum. Citar o seu nome é uma vergonha para a profissão de jornalista e daqueles que trabalham com comunicação. E em especial para falar de futebol. Você não tem um pingo de capacidade de entrar num campo de futebol e sair
sem citar esse seu nome de forma negativa. Um pingo. Eu sentiria vergonha de ser um profissional como você. Uma vergonha eu sentiria. Vergonha. Que é o que você faz com o apito na mão. Que é como você consegue estragar um espetáculo. Rapaziada, já vejo o nego chorando aí por conta desse lance, né? O gol do Palmeiras que foi lá pro impedimento. Caralho, o que vocês estão chorando aqui, porra? É claro que foi impedido. Aliás, na hora do jogo, no replay do gol, eu já vi que tava impedido. Tanto é que no meu react eu falei: ih, tá impedido, tá impedido. Porra, gente. Ah, mas ali tá atrás. Não tem nada errado aqui. Cara, é muito difícil, mas realmente pra mim parece que tá impedido. O braço do defensor do Corinthians não conta, e só conta do ombro, né? E parece que realmente a cabeça ali do Gustavo Gomes, se eu não me engano, é o Gustavo Gomes, tá um pouco pra frente mesmo. Nada errado. Claramente, né? O Gustavo Gomes está à frente aqui. O que vocês estão chorando? O pessoal falando: o juiz operou certo. O juiz operou certo aqui. Ué, tá certo. Agora, se o seu time foi incompetente pra vencer o jogo, beleza? É culpa do juiz, caralho. O Corinthians ganhou honestamente. Enfim, falando do jogo, aí é foda, né, rapaziada? Como que vai falar do cara, né? O cara decide jogos. Tá entendendo? O cara decidiu o derby. Quer dizer que o Corinthians está classificado? Não, né? Porque agora vão enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. E se tem um time que vira jogos, que está acostumado a virar placares, este é o Palmeiras, né? O meu São Paulo sabe muito bem. Se o Corinthians vai passar ou não sei, mas o Depay fez a parte dele, né? Diferentemente do Yuri Alberto, não fez nada, só fez merda. Hoje, o Yuri Alberto estava mais preocupado em fazer média com a torcida, né? Ficar empurrando os jogadores do Palmeiras, do que jogar bola, né? Porque ele tava cheio de gracinha hoje, empurrando desnecessariamente os jogadores do Palmeiras. A arbitragem... Ah, isso aí eu discordo, eu acho que é normal do derby ficar de empurração, se empurrando um ao outro, brigando, então é um jogo brigado mesmo. São Paulino não sabe como joga, como é um derby, né? Foi horrorosa, beleza? Mas não por conta do pênalti, né, que foi bem marcado, e não por conta do impedimento, que também foi bem marcado. Mas a arbitragem foi horrorosa. Porque a gente tá olhando sem o ano ter terminado. Agora, se a gente vai lá e fecha a conta depois no final do ano, caiu na Libertadores, eliminado pro maior rival na Copa do Brasil. Nem a Copa do Brasil conseguiu, perdeu pro Corinthians. Progressão de temporada. Só essa pressão toda porque o jogo é contra o Corinthians. Não é só isso. Se essa oitavas é Não é só Palmeiras isso. e Cruzeiro, então acho que ia estar essa pressão gigante. Eu acho que a soma... Depende do momento do adversário. Eu acho que a soma... Também isso conta. Pô, você foi eliminado pelo Corinthians, o time que o Dorival conseguiu resolver os problemas, a zaga toda arrebentada, devendo premiação, com o caos político. Você caiu pra esses caras, isso vai pesar. Com certeza vai pesar isso. E assim, tanto pelo lado do Corinthians se perder vai pesar muito, pro Palmeiras também, mas eu acho que esse jogo é mais importante pro Corinthians ainda. Certeza. E acho que em cima do que você está dizendo, a análise de resultado, vai entrar, caso o Palmeiras não passe, vai somar tudo, tá? Vem até 2024. Porque qual foi o último título que o Palmeiras conquistou? Paulistão de 24. Em 24 caiu na Libertadores cedo, caiu na Copa do Brasil cedo, tudo bem, caiu para os dois campeões, mas caiu nas oitavas, perdeu o título brasileiro, foi vice-campeão brasileiro. Em 2025 já perdeu o título paulista para o rival. Pro Corinthians, esse mesmo Corinthians que pode eliminá-lo da Copa do Brasil. É muita pancada em sequência. E não tem jeito. Assim, o Palmeiras, eu acho que as pessoas precisam achar o senso de proporção. Nós falamos isso aqui outro dia sobre o Abel, sobre as cobranças ao Abel. Às vezes são exageradas, às vezes passam do ponto, às vezes é um cenário muito apocalíptico, mas tem que ter cobrança, pô. O Palmeiras, assim, não é que não pode ser eliminado, é um clássico, é um derby. Futebol, cara. Mas o Palmeiras tem que se comportar nos 180 minutos do derby como o favorito que ele é. Não como se comportou na final do Campeonato Paulista. Então, esse tipo de cobrança tem que existir. Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal comentando sobre o jogo entre Corinthians e Palmeiras. Eu acho que o Corinthians jogou muito bem, teve o pênalti perdido do Roberto e teve toda essa polêmica com o VAR, com a arbitragem. Mas assim, eu não tenho o que criticar da arbitragem, eu acho que o Wilton Pereira Sampaio apitou ok, nada demais, nada absurdo, eu não vi nenhum lance absurdo, só o lance realmente do impedimento, que muita gente acha que não foi impedimento e outras pessoas acham que foi sim impedimento. Na minha opinião, não foi impedimento. E o Corinthians demonstrou que estava jogando em casa, deu a vida, deu raça e jogou como Corinthians, que é isso que o torcedor quer. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!